Olá, seja muito bem-vindo ao Pé para Fora, o espaço do canal Empreender dedicado aos empreendedores que buscam oportunidades no mercado internacional. Eu sou Camila Xavier e quem acompanha o programa com a gente hoje é o Pedro Santana, especialista em digital e marketing. Hoje nós vamos conhecer a Ideatory, uma agência de publicidade 360 graus. Os fundadores apostaram na produção de campanhas que pudessem ser traduzidas para vários países e se deram muito bem. Atualmente, a Ideatory exporta ideias publicitárias para mais de 40 países. Vamos conhecer? Sou Rogério Bonomi, tenho 47 anos, sou publicitário de formação. Meu nome é Thales Eviani, tenho 48 anos, sou publicitário / empreendedor. Ideatory é uma agência de publicidade 360. A gente trabalha junto com os nossos clientes aí em tudo que está relacionado com a comunicação de produtos, serviços, marcas, atendendo aí o mercado de uma maneira bastante completa hoje. A Ideatory foi fundada em 2004, a gente está comemorando 19 anos esse ano. Começamos a agência, eu e o Thales lá atrás, e estamos nessa caminhada aí já há bastante tempo juntos. Eu e o Rogério, a gente era amigos de infância, a gente trabalhou numa outra agência, e depois a gente virou sócio dessa agência. E aí em 2004 a gente resolveu sair daquela sociedade para montar uma sociedade, uma empresa que tivesse mais a nossa cara, né? Bom, uma agência 360 é que ela cuida de todos os aspectos da comunicação, né? Então a gente faz desde o branding, naming, branding, então a gente ajuda a empresa a criar um nome, a desenvolver o logotipo. A gente também faz toda a parte de mídia tradicional, televisão, rádio, outdoor, etc. Como também do marketing digital, né? Nós somos uma agência, a gente nasceu na época do offline, mas a gente correu muito cedo para estudar e para entender o online. Então aqui dentro esses serviços eles não têm uma separação. A gente tem pessoas especializadas sim, mas toda a parte criativa e estratégica ela é pensada como um todo. Então o 360 é isso, a gente cuida de todos os aspectos da comunicação online e offline. Olha, foram dois momentos. Primeiro a gente já começou a exportar ideias, né, aqui de Ribeirão Preto mesmo. Então é relativamente mais tranquilo do ponto de vista burocrático, porque a gente usa a nossa estrutura aqui do Brasil mesmo, né. E aí nesse segundo momento agora, que a gente está abrindo uma filial na Argentina, aí sim é um pouco mais complicado. Lá na Argentina os processos burocráticos são iguais ou piores do que o do Brasil. Então a gente teve que ter bastante gente ajudando a gente com isso lá, né? Bastante consultores. Primeiro a gente fez um plano de negócio para ver a viabilidade da gente ir. E agora a gente tem parceiros lá ajudando a gente a abrir essa unidade lá. Olha, foi uma coisa que a gente começou muito cedo, assim, desde 2005, 2006 a gente já participou de alguns projetos, né, de algumas campanhas mundiais. Sempre teve no nosso DNA fazer propaganda e publicidade em vários idiomas, né? A gente sempre pensou em ideias globais que pudessem ser traduzidas. Então isso começou bem no comecinho mesmo da Ideatory. Para começar a operação da Ideatory fora do Brasil, os processos foram bastante complexos, né? A gente começou atendendo há muito tempo já com a nossa equipe aqui do Brasil mesmo, fazendo um trabalho de exportação de serviços. E agora, com essa nova operação aí na Argentina, que a gente está começando, passamos por toda a parte burocrática de abertura de empresa, com as leis muito semelhantes aqui do Brasil, no caso, por estarmos na América Latina também, né, mas um processo um pouquinho mais burocrático aí. Mas tudo correu bem, a gente se planejou, buscou parceiros no mercado local para poder conseguir ter mais facilidade na parte burocrática mesmo, para poder seguir os processos. Então deu um trabalhinho, mas as coisas estão andando bem, sim. A Ideatory começou a exportação de serviços aproximadamente em 2005, 2006, quando a gente pegou um primeiro cliente que era uma multinacional
e a gente começou a ter desafios de fazer comunicação em mais de uma língua, né, além do português. E a partir daí a gente gostou e começou a se especializar um pouco mais nas campanhas para fora do país, começando pela América Latina na época e depois com outras oportunidades aí com outros clientes também, fazendo trabalhos para outros países em outras línguas também. Então já faz um bom tempo que a gente acaba atuando no mercado internacional. O custo é muito relativo, né, para exportação. A gente acaba tendo um custo mais alto quando exporta o serviço daqui para fora. Com a operação na Argentina, a gente pretende reduzir um pouco esses custos, né, para que fique tudo um pouco mais equilibrado, tendo uma equipe trabalhando, um time trabalhando lá fora já. E é muito relacionado ao tipo de serviço que está sendo prestado, né? Como a Ideator é uma agência 360, a gente acaba tendo uma gama muito grande de oferta. E os custos são de acordo com o tipo de serviço que a gente é contratado pelo cliente. Para fazer o cálculo dos valores do serviço, a gente se baseia muito realmente no que o cliente necessita, né? A Ideator é muito flexível com seus clientes, mas a gente faz um trabalho e calcula a necessidade, por exemplo, de colaboradores que a gente precisa ter para executar o serviço de acordo com o que o cliente precisa. Então a gente sempre tenta trabalhar sempre de uma forma muito equilibrada para que valha a pena para os dois lados, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. O custo do nosso serviço é sempre calculado com a quantidade de pessoas que a gente precisa envolver no projeto, né? Como a nossa matéria-prima são as pessoas, então todo o custo de tudo que a gente faz é sempre calculado na quantidade de pessoas e nas horas que essas pessoas precisam para fazer o serviço. Acho muito difícil fazer isso sozinho. Você precisa realmente de consultores, né, para ajudar com esse plano de negócio, para fazer esse monte de conta, para ver se vale a pena ou se não vale a pena, né? Eu acho que assim, a gente tem possibilidade de melhoria sempre no fortalecimento do time. A gente quer que as pessoas trabalhem aqui para ficar bastante tempo. A gente tem uma história com os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes são histórias de longo prazo, né? A gente tem uma parceria de longa data, de longa vida. E acho que é a mesma coisa com o nosso time. A gente sempre espera que as pessoas fiquem mais tempo aqui para poder conhecer mais a nossa filosofia e atender melhor os nossos clientes. Cara, assim, bom, eu sou publicitário, fui formado publicitário. Eu acho que a principal foi passar de publicitário para administrador, né? E principalmente a parte de gestão de pessoas, né? De gestão, porque como eu falei, a nossa matéria-prima são as pessoas. Então acho que essa é o principal, não vou falar dificuldade, acho que o principal desafio foi fazer essa transição de publicitário, eu era redator, né? Um criativo, para essa parte de transformar a Ideator realmente numa empresa, deixar de ser uma agência tocada por publicitários, para a gente ir se profissionalizando, ter todos os departamentos, né, do financeiro ao RH, passando por todos os departamentos da parte de criação também, mídia, etc., planejamento. Mas acho que esse foi o principal desafio. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem realmente é no equilíbrio da produtividade, né? Hoje, e cada dia mais as empresas, não só as agências, né, mas acabam tendo que ter um equilíbrio de produtividade muito bom para poder conseguir ter as contas equilibradas também. Eu acho que o nosso grande desafio maior hoje aí é buscar e conseguir controlar e ter esse equilíbrio aí de produtividade dentro de uma esfera que seja boa para a empresa. Eu acho que o nosso negócio hoje atingiu um patamar bastante interessante, mas que, como toda empresa em crescimento, sempre tem coisas a melhorar, né? Eu acho que um dos pontos principais é o da produtividade, que eu comentei também. E acho que a gestão das pessoas, o equilíbrio financeiro, os planejamentos de investimento, eu acho que tudo isso são pontos que a gente tem sempre o cuidado de planejar e de olhar e busca sempre melhorias para continuar fazendo o negócio crescer e para a empresa continuar prosperando e expandindo. Eu enxergo o futuro do nosso negócio num papel muito mais consultivo. Eu acho que hoje na comunicação os nossos clientes têm uma variedade muito grande
de alternativas de investimento. E a maioria muitas coisas, né, com as redes sociais, eles conseguem fazer por eles mesmos. E eu acho que o grande diferencial que a gente traz é esse papel consultivo, pela experiência que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem de mercado, a gente consegue ser mais preciso na decisão do mix de comunicação. Então, faça isso ao invés daquilo, acho que é mais importante do que só o fazer, né? Acho que fazer, o departamento de marketing do cliente consegue fazer, acho que a gente consegue ajudar nesse sentido, né? Como a gente tem experiência com clientes nacionais e também na América Latina, eu acho que esse é um grande diferencial. Para quem deseja exportar, para quem quer empreender fora do Brasil, eu acho que o primeiro passo aí é muito planejamento, né? Fazer um plano de negócios muito bem equilibrado, contar com uma folga aí, porque o investimento que a gente planeja, às vezes ele acaba saindo maior do que o planejado, né? Mas eu aconselho que siga em frente, porque se você tem uma oportunidade, enxerga crescimento do seu negócio num mercado fora do Brasil, ele provavelmente vale a pena. Então, com um plano de negócios bem feito e com as pessoas certas, eu acredito que é um investimento que vale a pena. Muito legal, não é mesmo? No próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio da agência de publicidade Ideatori com o Pedro Santana, especialista em digital e marketing. Não saia daí, o Pé pra Fora volta já! Estamos de volta com o Pé pra Fora. No bloco anterior, nós conhecemos a Ideatori, uma agência de publicidade do interior de São Paulo que está mandando muito bem no mercado internacional. Os fundadores, Rogério Bonomi e Thales Zeviani, investiram em campanhas que pudessem ser traduzidas para vários países. Para analisar esse modelo de negócios, nós convidamos Pedro Santana, especialista em digital e marketing. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, gente. Pedro, me conta, entrar no mercado internacional e se dar bem é um grande desafio aí para os negócios brasileiros, né? Na área da publicidade é mais difícil, por quê? Às vezes sim, Camila, mas é muito por uma limitação da própria mente de quem está atacando esse público. Você vê que, por exemplo, no mercado de lançamentos digitais, especialmente quando a gente fala de atacar o público hispanohablante, o brasileiro tem muito sucesso. No mercado digital, você pega, por exemplo, as maiores plataformas de ensino do Brasil, elas têm vários cursos com influenciadores, especialistas brasileiros por trás, tendo grande impacto em todo o mundo hispanohablante. Então, por muitas vezes, é muito mais uma questão de saber como se posicionar e para quem, do que necessariamente uma dificuldade que existe nesse mercado em relação a integrar-se com outros públicos ou trazer uma mensagem que impacte tanto no público brasileiro quanto no público latino-americano e que no público internacional de forma geral. Sim, e interagir com empresas e pessoas do exterior que atuam no mesmo segmento é uma boa dinâmica para firmar a marca ou o produto no mercado internacional? Com certeza, muitas vezes a principal estratégia, inclusive, é você ter um parceiro no país que você está tentando atingir. Por exemplo, eu sou um brasileiro que eu quero começar a atuar na Argentina, igual foi o caso da agência que a gente viu agora há pouco. É muito mais eficiente você buscar um parceiro local e começar a atuar através dele do que necessariamente tentar interar diretamente nesse país. Então, a gente vê isso muito frequentemente nos jogadores que tentam entrar diretamente no mercado internacional, primeiro vindo por um parceiro do que ir diretamente, porque isso corta várias mensagens, várias portas. Então, é muito mais fácil você tentar agir através de um parceiro do que necessariamente ir diretamente no mercado internacional, especialmente quando se fala de marketing e publicidade. Sim, e a Ideatori, ela começou no mercado internacional exportando serviços, né? Ela criou campanhas publicitárias a partir do escritório aqui no Brasil. É possível oferecer bons serviços para outros países, com a operação sendo realizada 100% aqui no Brasil? Como fazer isso? Com certeza é possível, é muito difícil porque você tem algumas complicações, por exemplo, com o fuso horário. A gente está conversando agora, são 18 horas no Brasil, aqui a gente já passa das 23, mas
em relação a essas dificulddias, hoje em dia no mundo globalizado, com a infraestrutura em geral permite uma comunicação sem latência, com certeza existem vários serviços e várias gamas de atuações que são possíveis dentro do mercado de publicidade que não dependem necessariamente de uma atuação in loco. Várias pessoas, várias agências, várias empresas e vários serviços vão ser melhor executados presencialmente, com a proximidade, claro, mas existem vários outros setores dentro do marketing digital que não tem quase nenhuma atuação, nenhuma interferência em relação a essa distância. Por exemplo, nas empresas em que eu atuo, nós temos gestores de tráfego, nós temos especialistas de CRM que atuam em países muito distantes. A gente está aqui no Brasil, na Alu, a gente está lá. A gente está aqui no Brasil na empresa, a gente tem de assinatura com pessoas especialistas em Londres, com pessoas especialistas na Espanha, porque são serviços que não dependem necessariamente de um feedback imediato. Então, em qualquer tipo de serviço de marketing, você não precisa de uma interação ao vivo, interação síncrona, você pode ter a mesma performance assíncrona, com certeza há um grande potencial de você prestar esse serviço, independentemente de qual lugar seja a prestação inicial daquela originação de serviço. Então, claro, existem vários mecanismos, existem várias dificuldades em relação à sincronicidade de uma prestação de serviço que seja internacional, mas é, de novo, uma crença limitante pensar que não existe nenhuma possibilidade de um brasileiro prestar esse serviço para outro lugar no mundo. Você vê vários brasileiros hoje prestando especialmente, por exemplo, serviço de tráfego pago para a Espanha, ou seja, várias empresas de grande porte espanholas já estão contratando brasileiros para originarem as suas mídias sociais, para conseguir conversar com os públicos que eles querem, porque o Brasil já estabeleceu um patamar de performance acima do resto do mundo em relação a este tipo de serviço, de forma que qualquer tipo de interação que seja mais difícil é justificada, dada essa melhoria de performance no contexto brasileiro. Sim, e os bons resultados no mercado internacional impulsionaram o projeto da Ideatory de abrir escritório lá fora, né? Qual que é o momento certo para abrir o negócio físico em outro país? Olha, eu tive uma conversa um tempo atrás em uma confraria que eu faço parte, que teve uma empreendedora que trouxe que, na verdade, a internacionalização correta é a mais cedo possível, especialmente quando a gente considera um cenário que o empreendedor ele ganha muito pela diferença cambial na maioria das moedas. É interessante que você tenha uma estrutura enxuta do seu negócio, especialmente quando se fala de publicidade, marketing digital, que seja capaz de se internacionalizar o mais rápido possível. Então, não havendo necessariamente uma barreira de comunicação, considerando a internet de hoje, e não havendo necessariamente uma barreira de prestação de serviços, considerando o rol de competências necessário e a competição que está estabelecida no mercado local, eu diria que o melhor momento para internacionalizar é assim que possível, o que também foi uma realidade para a Ideatory, que muito antes de idealizar um negócio local internacionalizado, já estava prestando serviços de forma quase global. Mas, claro, na Ideatory foi uma questão de posicionamento, inclusive muito interessante essa questão de ser uma agência de marketing 360, mas que tem uma mentalidade de um serviço nichado e específico, que tem uma especialização em atender a tradução, digamos assim, de uma mensagem que existe em um mercado para outro mercado internacional. Algo que parece simples, mas é muito complexo. Você vê que desde os primórdios, você vê textos religiosos, por exemplo, são traduzidos diversas vezes de língua a língua e sempre há algum nível de perda. Então, essa sensibilidade de fazer a tradução de uma mensagem que conversa com o público em um país para outro, realmente foi um diferencial muito forte a ser explorado, que foi muito bem explorado pela Ideatory, que agora também está lá na Argentina. Eu acredito que muitos dos marqueteiros brasileiros poderiam usar das mesmas sensibilidades para conseguir atingir novos mercados. E os sócios da Ideatory, eles revelaram que tiveram aí muitos obstáculos burocráticos para conseguirem as licenças de abertura do negócio lá fora, né? Como evitar, Pedro, que a burocracia não atrapalhe a instalação da empresa em outro país? Olha, evitar a burocracia não é exatamente o trabalho mais fácil do mundo, mas existem mecanismos que podem, de forma geral,
facilitar essa transição. A principal questão é você estar alinhado com o seu cliente. Uma vez que você tem o propósito do seu cliente em linha com o propósito da sua companhia e da sua prestação de serviço, você vai fazer o necessário para entregar aquela atuação. Por exemplo, em várias empresas muito grandes, você tem um ciclo de planejamento, você tem um tipo de pessoas que é pessoas de enterprise functions, ou seja, de funções corporativas. Elas entram no final do planejamento corporativo de empresa para tirar todos os empreendimentos. Por exemplo, você não tem uma licença apropriada para operar em determinado país. Então, toda aquela função de enterprise function, aquela função de funções corporativas que estão lá somente para determinar se algo pode ou não funcionar em determinado ecossistema, em determinado país, aquilo tem que ficar por último. Então, se a gente deixa a burocracia vir primeiro, você está colocando um passo a mais que não é necessário. O mais interessante é, você está alinhado com o seu cliente, alinhado com o seu propósito, e uma vez que isso é verdade, aí você vai pensar, pô, quais são todas as coisas que tem que ser verdade para eu conseguir operar naquele país, naquele contexto. Uma vez que você tem muito bem prestado o serviço, muito bem prestado o valor, aí você vai correr atrás de tudo que é necessário para você, de fato, conseguir prestar aquele serviço em outra jurisdição. Mas fazer isso primeiro, geralmente é o primeiro obstáculo que vai deixar um negócio brasileiro aqui dentro do Brasil, caso diferente, né? Eu estou aqui em Bruxelas, mas no caso de um brasileiro que está tentando empreender para fora, vai ser o primeiro e último obstáculo que ele vai enfrentar. Porque ao invés de pensar em como que ele vai gerar valor, e uma vez que isso for gerado, como ele vai operar em outro país, geralmente o brasileiro pensa assim, peraí, como é que eu vou atuar certinho em outra jurisdição para depois gerar valor? Essa é a lógica inversa. Então, uma vez que você quebra essa lógica, fica muito mais fácil, porque aí você já gerou valor, você já tem um motivo para correr atrás de toda a burocracia que vai te permitir operar em outro país. E um ponto que eu achei muito interessante que os sócios da Idatori falaram, o principal desafio para eles, né, foi justamente mudar o pensamento publicitário para empreender. Ou seja, eles tiveram problemas aí para pensar o negócio como administradores. Como superar esse desafio sem perder o desempenho na produtividade? Muito legal. Então, uma coisa que eu sempre falo é que você não consegue competir contra o tempo, Camila. Então, pensa o seguinte, você é um excelente contribuidor individual. Vamos supor que você é um dos melhores designers, um dos melhores marqueteiros, um dos melhores gestores de tráfego, qualquer uma das funções que você pensa que são desempenhadas dentro de uma agência de marketing. Cara, se você tem 5 pessoas e elas atuam a 80% da sua capacidade, por exemplo, você não vai conseguir competir, mesmo você sendo o melhor do mundo naquela capacidade. Por quê? Todo mundo tem 24 horas. Então, pensa o seguinte, num dia normal de trabalho, vamos dizer que o dia da agência é um pouco mais puxado, você vai ter 10 a 12 horas. Então, você tem lá 12 horas de trabalho a 100%. Você quer dizer que 12 horas de trabalho de uma pessoa a 100% vão ser equivalentes a 60 horas do trabalho de 5 pessoas na mesma capacidade? Então, o principal ponto da mudança, você tem que trabalhar dentro de uma mentalidade empreendedora, é formar novos líderes dentro da sua organização. Você conseguir delegar de forma efetiva as suas funções operacionais, ao mesmo tempo que você está trazendo a sua visão estratégica para o negócio. Então, o negócio da Idatori é muito interessante que, aparentemente, eles conseguiram trazer um pouco do que era ser Idatori, do que era ser essa agência e ter essa visão de negócio que traduz outras atuações lá dos países da América Latina para o Brasil e vice-versa, e outras pessoas conseguiram executar isso. 64 colaboradores já no Brasil, mais 5 na Argentina. Então, esse é o ponto principal. Uma vez que você consegue focar em traduzir a sua mensagem para que os seus colaboradores façam a execução, você está constantemente formando novos líderes, você consegue um nível novo de alavancagem na sua atuação, que antes não era possível, porque o seu tempo é limitado. Então, você tem que focar o seu tempo em potencializar a atuação de outras pessoas dentro da própria companhia. Inclusive, explica muito do fato da Idatori, mesmo sendo uma agência em tese pequena do interior de São Paulo, já ter 64 colaboradores, porque isso com certeza é uma prova de que eles estão a todo tempo trazendo novas pessoas para a companhia e potencializando o seu próprio nível de atuação através dos seus colaboradores. Pedro, muito obrigada por sua participação. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas eu quero agradecer demais a sua participação, as dicas que você deu, não só para a Idatori, mas para todos os empreendedores que nos assistem. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço o convite, Camila, muito obrigado. Em geral, desculpa aí qualquer coisa em relação ao setup, de um pouco improvisado aqui, mas fico feliz que tenha sido possível essa participação. Um grande abraço aí para todos os telespectadores. Foi ótimo, não é mesmo? Tenho certeza que você teve aí vários insights com esse bate-papo com o Pedro. O Pé pra Fora fica por aqui, mas olha, eu te espero na próxima oportunidade, no próximo programa. Continue ligado na programação do Canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!